Olá, tudo bem? Você concurseiro, você concurseira que me assiste, querido aluno aí da Central, querido aluno do Brasil todo, estamos aqui para mais uma resolução de testes, dessa vez da prova de papiloscopista da Polícia Civil. Perfeito? Você me conhece, eu sou o professor Edu Benjamin, fazemos parte aqui do grupo de professores da Central. Nós temos o nosso canal de vídeo agora no YouTube. Você se inscreva nesse canal, que a partir de agora, pessoal, ou já a partir de algum tempo, nós estamos gravando, basicamente, imediatamente, depois do resultado da prova, as correções das provas. E começamos agora com essa leva aí de provas da Polícia Civil. Já gravamos a prova de investigador, a de escrivão e agora estamos na prova de PAP, né? Então, eu quero que você me acompanhe na resolução da prova. Dessa vez, a VUNESP acabou exigindo um grau de conhecimento maior do aluno. Mas nada que aquele aluno que tenha feito nossos cursos, tenha acompanhado aí as nossas aulas presenciais no dia a dia, tenha tido algum tipo de dificuldade para resolver. Perfeito? Chama a sua atenção também que já está no site da Central recursos para essa prova de PAP da minha cadeira aí, da minha matéria, que é informática. Então, nós encontramos 4 questões passíveis e possíveis de serem analisadas como questões que poderão aí, brevemente serem anuladas pela organizadora. Então você está vendo no slide aí, esse é o tema de hoje. Resolução da prova de informática, Polícia Civil, Papiloscopistas 2013. Aí está o meu e-mail também, se você precisar, estou à sua disposição. Vamos à primeira questão, Vamos ler a questão, você está acompanhando aí na tela. Considere os itens a seguir. 1. Clock do processador. 2. Memória RAM. 3. Espaço livre no disco rígido. Com relação aos itens apresentados, assinale a alternativa que contém os requisitos mínimos necessários do computador para se instalar e executar o MS Windows 7, o MS Windows 7, versão 64 bits. Bem, e aí estão as alternativas. Bem, em sala de aula você nos acompanhou e você sabe que existem 2 versões de sistemas operacionais. 32 bits que pode atingir ou manipular ou gerenciar até 4 GB de memória RAM. Por isso que a Microsoft acabou fazendo uma versão de 64 bits para gerenciar mais memórias. Teoricamente, pessoal, se você fazer o bit, que é 2, 0 e 1, 2 elevado a 64, nós podemos ter aí uma combinação de 1 terabyte de informações possíveis de serem gerenciadas. Mas hoje nós estamos aí na faixa de 192 gigabytes que o sistema operacional Windows 7 consegue gerenciar. Mas isso é um detalhe. O importante é que eu chamo a sua atenção pelo seguinte. Essa questão, pessoal, é uma questão que envolve hardware, a parte física do computador. Então, como eu disse para você, existem recursos nessa prova. Existem recursos, não é um só não, são 4. E o primeiro recurso é esse. Está bem fundamentado no nosso site o meu argumento. Não poderia haver perguntas sobre hardware, porque o edital não contempla esse assunto. Perfeito? Chama a sua atenção para a alternativa correta apontada pela CADEPOL. Alternativa que diz que o clock do processador deve ser 1 GHz, a memória RAM 2 GB no máximo, ou no mínimo, né, no caso no mínimo, e o espaço livre no disco 20 GB também no mínimo. O meu argumento, pessoal, começa a partir dessa imagem que vocês estão vendo, o meu argumento de recurso. Nos requisitos do sistema Windows 7, no próprio site da Microsoft, você vai encontrar isso lá no nosso material, no nosso recurso,
você vê que realmente o processador exigido é 1 GHz, a memória realmente é de 2 GB para 64 bits e o espaço disponível é 20 GB, perfeito? Só que não temos, ó, continua vendo na imagem aí, não temos nenhuma referência a hardware no edital. Extraindo a parte principal da questão, requisitos mínimos necessários do computador. Foi isso que eu frisei. Temos um entendimento claro que o assunto abordado é hardware. Hardware não consta no edital. Vá no nosso site, baixe o nosso recurso e encaminhe, se você precisar, se você não acertou essa questão, encaminhe rapidamente para a VUNESP. Questão 2. É uma questão de Windows e eu não vou ler a questão para vocês. No MS Windows 7, quando se pressiona a tecla Print Screen, e aí tem as similares, né? São todas similares, entre outros, uma imagem da tela é copiada para o quê, pessoal? Aí tem a lacuna. Vamos continuar. Isso se chama captura de tela. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. A. Biblioteca de downloads. B. Área de transferência. C. Biblioteca de imagens. D. Área de trabalho ou E. Biblioteca. Alternativa que diz área de transferência. Área de transferência. Eu não sei qual é a prova que você fez. Nós temos aí 4 versões de prova. Por isso que nesse caso aqui, eu estou colocando a bolinha na alternativa B, mas chama a sua atenção. Na sua prova, você deveria ter colocado a questão na alternativa que tinha lá a informação área de transferência. Nós vimos isso em sala de aula, trabalhamos a área de transferência em sala de aulas. A área de transferência, também conhecida como clipboard, pessoal, é a área que intercambia as informações dentro da Microsoft, dentro do Windows, no caso. Não só ferramentas específicas da Microsoft, mas dentro do Windows. Quando você dá um Ctrl+C, quando você dá um Ctrl+V, você copiou para a transferência e colou da transferência. Quando você dá um Ctrl+X, você recorta e manda para a transferência. Quando você dá Ctrl+V, você cola essa informação. Perfeito? Pessoal, print screen, alt print screen, também variável do print screen que só printa a área ativa, a janela ativa, encaminha também para a transferência. Essa questão não tem que se falar, questão extremamente simples. Vamos à seguinte, pessoal. Questão 71. Na questão 71, nós temos lá, na figura a seguir, é exibida uma janela do MS Windows na sua configuração original. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, em sala de aula, desde a prova de perito eu tenho apontado, cai informações sobre o Windows Explorer, que é o navegador da sua máquina, chama a sua atenção. Nós falamos em sala de aula, o que é o Internet Explorer? É um browser, é um navegador. Navegador do quê? De internet. O que é o Windows Explorer? É um navegador do Windows, um navegador na sua máquina. Não é a primeira vez, chama a sua atenção. Atenção, atenção, atenção. Você que me assiste e vai fazer a prova de auxiliar de PAP. Nós estamos recomendando a sua atenção, pedindo a sua atenção. Cai janelas do Windows com figuras de imagem, a VUNESP trabalha com imagens, e mais uma vez não fugiu à regra, ela colocou a janela do Windows Explorer, em cima da janela do Windows Explorer vieram as questões, as alternativas. Vamos a ela? Acompanhe aqui no nosso monitor. Com base nos objetos exibidos na janela, e considerando que um dos objetos está selecionado, pode-se confirmar que A. Ao pressionar Ctrl+X e em seguida Ctrl+V, será criado o objeto concursos cópia. B. Agente e escrivão são arquivos do WordPad. C. Provas é uma pasta que possui arquivos. D. Ao pressionar Ctrl+X e Ctrl+V, o objeto será mantido com o mesmo nome, mesmo após a exibição de uma janela de aviso. E. Aulas é um arquivo que contém gráficos e documentos. Meu querido,
minha querida, você que nos assiste aqui no nosso canal de concursos, né, no canal de concursos aí do YouTube, canal da Central de Concursos no YouTube. Preste atenção, você, quem assistiu às nossas aulas aqui, dos professores da Central, verificou que nós tivemos uma preocupação em mostrar os ícones das pastas com as suas variáveis. Ó, essa pasta tem arquivo, essa pasta não tem, essa pasta tem uma subpasta, essa pasta não tem. Então, meus queridos, você poderia resolver a questão dessa forma. A alternativa apontada pela VUNESP, pela organizadora, foi a alternativa que dizia: ao pressionar Ctrl X e em seguida Ctrl V, o objeto será mantido com o mesmo nome, mesmo após a exibição de uma janela de aviso. Eu diria que é a menos ruim das alternativas. Essa questão eu também entrei com recurso. Essa questão eu também elaborei um recurso para você. Há algumas coisas estranhas nessa questão. Objeto. Uma pasta não é um objeto na sua forma tradicional e na forma técnica de assim trabalhar dentro do Windows, né? Objetos são aqueles arquivos que podem ser intercambiados, recortados de um lugar, colados no outro e assim por diante. Então, pessoal, a Microsoft criou há bastante tempo uma dinâmica Data Exchange que evoluiu para uma outra coisa chamada OLE, que nós apresentamos em sala de aula. Object Linked and Banding. É ligação ou vinculação e embutimento ou colagem de objeto. Então você vai lá no recurso que chamar a pasta de objeto é estranho. Outra coisa, pessoal, outra coisa. Ctrl X recorta, Ctrl V cola. Essa sequência de comandos não pode ser finalizada, porque aparece essa mensagem de erro que você está acompanhando aqui na tela. Chama a sua atenção para você acompanhar na nossa tela a mensagem de erro. A pasta de destino também é a pasta de origem. Ele não dá outra opção a não ser cancelar. Então, dê uma olhada no recurso, o embasamento é mais complexo que isso, o nosso tempo aqui é curto, mas lá no nosso recurso você vai ver os passos que nós colocamos para ver se realmente a VUNESP, a gente não sabe, mas vamos ver se a VUNESP acata mais essa questão que é uma questão dúbia, a realização do procedimento que ela indica não é possível. Vamos à próxima alternativa, a próxima pergunta, perdão. Vamos ler junto, acompanhe aí na nossa tela. Observe na figura a seguir os parâmetros de impressão do documento do Word 2010 em sua configuração padrão. Então tem uma imagem aí, meu querido aluno, minha querida aluna, imprimindo intervalo personalizado. E lá na caixa de texto da caixa de diálogo, que é uma caixa que você está dialogando, aí é o conceito de caixa de diálogo, nós acompanhamos isso em sala de aula. Nós temos lá S2 e S5. Pessoal, essa questão é extremamente simples, uma questão limpa, uma questão clara, uma questão sem nenhuma dúvida. E para quem acompanhou a nossa aula sabe que o S2 e o S5 indica seção e que a vírgula indica E. Então, a alternativa correta é aquela que diz seção 2 e seção 5. Nessa versão da prova é a alternativa B. Na sua versão da sua prova, você vai procurar aí qual é a alternativa que contém isso. Eu fiz uma animaçãozinha para vocês aí. Meu querido, quando você entra na impressão, você cai numa caixa de diálogo. Você pode imprimir de um lado, de um outro lado, imprimir frente e verso. Você pode imprimir primeiro lado ímpar, depois lado par. Você pode imprimir páginas, você pode imprimir um trecho do seu texto, perfeito? Você pode agrupar, desagrupar, orientação retrato, paisagem. Olha, tudo isso, essa janela aí foi mostrada em sala de aula e a gente viu passo por passo, você que assistiu nossa aula, viu passo por passo cada uma delas, tá? Então, olha lá onde eu estou sinalizando na tela para vocês, é o que ele colocou na prova. Páginas S2, S5. Olha a janelinha que eu estou mostrando quando se posiciona o mouse em cima dessa caixa.
Eu chamo a sua atenção para isso. Contando do início do documento da seção. Então, nós podemos imprimir a seção 2 e a seção 5. Você sabe que seção é um segmento de um trecho que pode receber uma formatação específica. Próxima questão, não alternativa, próxima questão. Vamos a ela? Questão 73. Assinala a alternativa que contém o tipo de quebra indicado pelo ícone, encontrado no menu Layout da página MS Word 2010. Alternativa A, próxima página. Alternativa B, página. Alternativa C, contínuo. Alternativa D, quebra automática de texto. Alternativa E, coluna. Meus queridos, mais uma vez aparece a palavra menu, mas realmente não dá para derrubar essa questão. Não dá. Em contrapartida, também é uma questão extremamente simples. Ora, lá no layout de página, não menu, mas sim guia, e a VUNESP volta a insistir na palavra menu, que já a Microsoft não usa mais esse tipo de argumento. Não é menu, é guia ou aba. Lá na guia ou aba layout de página, tem um botão que se chama inserir páginas e quebras de seção. Esse botão nós exploramos muito em sala de aula. Quebramos seção para deixar o texto retrato e paisagem, orientação. Se não houver uma seção, ele muda tudo. Quebramos seção para colocar cabeçalhos diferentes em várias partes do texto. Você se lembra disso? Podemos quebrar a página, nós vimos isso. Muita gente, quando quer quebrar uma página, dá Enter, Enter, Enter. Você lembra disso em sala de aula? Não pode, é Ctrl Enter, o atalho, ou guia layout de página, o botão inserir páginas e quebra de seção. E existe um botão enorme lá chamado página. E também existe um botão enorme que a organizadora extraiu da janela para colocar na prova. Meu querido aluno, minha querida aluna, analise o ícone. Eu chamo você para a nossa tela. Analise o ícone que está aí. Ele indica que um determinado trecho saiu de uma coluna e foi para o outro. Então a alternativa correta aí, meus queridos, é a alternativa coluna. Procure na sua versão de prova a alternativa que tem a coluna. Eu acredito que 99,99% dos alunos, de quem prestou a prova, vai acertar essa questão. Chama a sua atenção para a nossa imagem. Tudo isso que eu falei aí, pessoal, para você está representado nessa imagem. Olha lá, apontei a guia layout de página. Existe lá o botão de quebras, inserir quebra de página e quebra de seções. E lá vocês têm as quebras de coluna que ele indicou aí. Perfeito? Essa questão não tem o que se falar. Vamos à próxima questão? Questão 74. Meu querido, e aí, hein? Questão 74, um gráfico. Não tinha caído o gráfico até então. Perfeito? Não é comum, né? A gente se deparar aí com gráficos em provas da VUNESP e tal, mas caiu, temos que ir lá e colocar a bolinha no lugar certo. Esse é o nosso papel. Perfeito? Pessoal, observe o gráfico construído no Excel 2010. Aí eu chamo a sua atenção para a nossa tela, para a nossa imagem. Então, meus queridos, ele diz assim, com relação ao gráfico, assinala a alternativa correta. Trata-se de um gráfico de superfície. Perfeito? Nesse tipo de gráfico, a entrada de legenda considera o cabeçalho do eixo categoria. Perfeito? Os tipos de imóvel estão no eixo categoria. D, os rótulos estão visíveis. E o valor do imóvel está no eixo de categoria. Perfeito? Meus queridos, dá para eliminar várias alternativas aí, e aí só vai sobrar a alternativa correta. Nós falamos em sala de aula, Uma das formas da gente resolver questões de prova, às vezes está na dúvida qual é a certa,
é achar quais estão erradas e nesse tipo de prova, que é a múltipla escolha da VUNESP, você pode resolver assim. Perfeito? Trata-se de um gráfico de superfície. Não, esse não é um gráfico de superfície. Perfeito? Nesse tipo de gráfico, pessoal, nesse tipo de gráfico, a entrada da legenda, valor do imóvel, considera o cabeçalho do eixo de categoria. Não, valor do imóvel não é o cabeçalho que considera eixo de categoria. O eixo da categoria é a própria resposta, né? Então, a resposta aí, pessoal, os tipos de imóveis estão no eixo categoria. Então, vamos resolver, vamos entender isso na imagem. Pessoal, olha a imagem que eu trouxe para vocês para a gente poder entender a situação. O eixo que tem lá 1.800, 1.600, 1.400 é o eixo dos valores. É simples de entender por quê, porque lá estão os valores. Embaixo, eu vou até dar um reforço aí para você, nessa animação, nós temos o eixo da categoria. A categoria são os itens aí, que no caso é o imóvel. Casa, terra, sobrado, apartamento, escritório e loja. É isso que indica a questão certa. Só para ilustrar também, você vê que nesse gráfico não tinha isso na prova, mas nesse gráfico eu coloquei o rótulo de dados, que são as informações referentes a cada um dos itens. Casa, terra, sobrado, apartamento. Então, aí onde estão as nossas elipses aí, são os rótulos de dados, as elipses, são os rótulos de dados. Então, essa questão também sem problema. Questão 75, Meu querido aluno, minha querida aluna, atenção, atenção, atenção. Essa questão também é o chamado ponto garantido. Não tem que se preocupar com essa questão. Vimos que existe uma abinha dentro do Word chamada inserir, e nós podemos inserir imagens. Vimos também que ao clicar numa imagem, dentro daquele conceito de ferramenta contextual, falamos disso. Você está numa tabela, você clica na tabela, o Word traz as ferramentas de tabela. Você está num cabeçalho, você clica em cima do cabeçalho, o Word traz as ferramentas de cabeçalho. Você está numa imagem, você clica em cima da imagem, o Word traz as ferramentas da imagem. Não só o Word, tá? PowerPoint é a mesma coisa, tal. Isso é uma coisa chamada contexto, ferramenta contextual. Dentro de um contexto, ele traz as ferramentas que você vai precisar. É imagem? É. Ele traz as ferramentas de imagem. E dentro das ferramentas de imagens, nós temos o que serve, ou nós temos a diretiva aí para resolver essa questão de uma maneira bem simples. Então lá, observe o documento do Word 2010, questão 75, apresentado parcialmente na figura. Então, pessoal, nós temos lá algumas informações numa lista numerada, que isso caiu na prova de escrivão, né? Lista numerada, com letras, pode ser. E nós temos a imagem da Torre Eiffel atrás do texto. Olha só, atrás do texto. A figura foi disposta no texto da seguinte forma. Meus queridos, lá na ferramenta contextual, quando você clica numa imagem, ele traz para vocês várias possibilidades de você lidar com a imagem. É a tal da ferramenta contextual. E lá você tem a ferramenta, tem os botões, né? Até a gente brinca, o cachorrinho, tal, tudo mais. Tem os botões que, basicamente, você olhando em cima do botão, você sabe para que ele serve. Então, meus queridos, foi isso que nós mostramos em sala de aula, para trazer o texto, a imagem para frente do texto, para colocar a imagem ou o texto em volta da imagem, que é o quadrado lá, quando você clica e pede a opção quadrado, ou quando você coloca a imagem atrás do texto, sem muita dificuldade, que mostra lá o cachorrinho, né, pessoal, atrás do texto, essa sem problema. Questão 76, a próxima questão é a questão 76, que trata também do Excel 2010. Meus queridos alunos, também por dedução, hein? Dedução.
nós vimos... Então, primeiro vamos à questão, Observe a tela do Excel 2010 apresentada na figura a seguir. Chama a sua atenção para a imagem da tela. A imagem da tela é essa. Perfeito? Aí ele pergunta, assinale a alternativa que contém a quantidade de planilhas existente na pasta de trabalho e o modo de exibição da planilha. Orçamento, né, respectivamente. Então, tem lá, alternativa A, 4, quantidade de planilhas, 4 e normal. B, 1 e normal. C, 5 layout de página. D, 5 visualização de quebra de página. E E, 4 planilhas e layout de página. Meus queridos, a alternativa correta, sem discussão, a alternativa D. E aí, eu peço para você lembrar primeiro aqui, depois na imagem, eu quero que você me acompanhe, vem comigo aqui, você concurseira, você que está no nosso canal de vídeos aí da Central de Concurso no YouTube, presta atenção, tá? Meus queridos alunos, quando você abre um arquivo no Excel, você abre uma pasta, que por padrão vem com 3 abinhas embaixo para 1, 2 e 3, são as planilhas. Podemos ter, no máximo, 255 planilhas numa pasta, e no mínimo uma. Falamos isso em sala de aula. Isso foi a questão que caiu na última prova da PC. Os alunos falaram, nossa, professor, caiu lá, exatamente isso. Pasta, planilhas, linhas, colunas, células, são elementos básicos do Excel. E você viu que, para você identificar a quantidade de planilhas numa pasta, basta você olhar na parte de baixo onde estão as guias, as abas. Então, na nossa tela aqui, na nossa animação aqui, existe uma planilha pena, circundei para você, orçamento, vai contando 2, demonstrativo 3, cartão de ponto 4 e gráfico 5. Meu querido aluno, você já podia eliminar 3. As alternativas, 4 em normal, 1 em normal e 4 layout de página já podem ser riscadas no mapa. E aí, meu querido, você só tem que se preocupar com o seguinte. Agora. Perfeito? Só tem que se preocupar com o seguinte. Será que a alternativa correta é 5? Tô lendo aqui para você, tá? 5 layout da página? Ou será que a alternativa correta é 5 em visualização de quebra de página? Também chama a sua atenção para onde eu vou apontar ou onde eu vou circundar agora na questão da prova, na imagem da prova. Olha lá. Pessoal, aquele íconezinho, o terceiro ícone apontado aí, é o que mata a questão, né? É o que mata a questão. Alternativa que diz que temos 5 pastas, perfeito? E o modo que está lá é visualização de quebra de página. Alternativa, nesse caso, é a D. 5 e visualização de quebra de página. Sem problemas. Essa também é uma questão simples. A questão 77 é uma questão também do Excel, um pouquinho mais complexa. Eu não acreditava que a VUNESP colocaria uma questão dessa, nesse nível de prova, tá? Mas nós também vimos a função C e a função E. A função C é uma função lógica, a função E também é uma função lógica dentro do Excel. C e E, se você analisar a semântica, C e E, você vai perceber que duas coisas são testadas simultaneamente. Vamos então à questão. Acompanhe aí na imagem. Considere a planilha do Excel 2010 apresentada na figura a seguir. Então, meus queridos, tem lá controlador de pressão sanguínea, tal, tudo mais. Você vê aí que foi aplicado um filtro, nós vimos isso em sala de aula. Existem as setinhas dentro do lado aí das colunas, dos cabeçalhos da coluna, isso é um filtro. E aí, meu querido, ele pergunta o seguinte, minha querida aluna, meu querido aluno. Na coluna emergência, aparecerá o texto pronto-socorro com os indicadores sístole e diastólico
forem superiores a 120 e 80, respectivamente. Assinale a alternativa com a forma aplicada na célula G16 que atende os requisitos descritos. Então, pessoal, na coluna G, em emergência, nós temos dois tipos de informação lá, não e pronto-socorro. Então você vê que na linha 14, G14, célula G14 é não, G15 é não. Na G16 até G21 é pronto-socorro, não, e assim por diante. Bem, basicamente é assim. Na coluna G, nós temos duas palavras, ou não ou pronto-socorro, ou não, pronto-socorro. É isso a determinante da questão. Então vamos lá. Pessoal, nós vimos que C e E são funções do Excel, que para você fazer aí o caminho da verdade, o caminho do sim, as duas têm que atender tanto a primeira condição como a segunda condição, C e E. Nós demos o exemplo de sala de aula. Haverá uma competição e somente aqueles alunos que têm maior que 15 anos e maior que 1,70 competirão. Esse é o exemplo que eu dou em sala de aula. Então, para o garoto competir, ele tem que ter idade e tem que ter altura. C e E, idade competente, altura competente. Ou idade condizente, altura condizente. É isso. Então, meus queridos, se você analisar aí, as alternativas que tem ou, que são 3, nessa versão de prova, alternativa A, C e O, alternativa C, C e O, alternativa C, C e O, essas estão fora. Agora, tirando essas 3 fora, sobram 2, pessoal, 2. Então nós temos lá, alternativa B, C e E, D16 maior ou igual a 120, gente, essa afirmativa anula essa questão, porque lá no enunciado da prova nós temos superiores a 120 e 80. O que você entende por superior? Acima. Então, meus queridos, você também pode eliminar essa alternativa. O que vai restar nessa versão de prova é a alternativa D, que vai ficar assim. C e E, D16 maior que 120, é o que ele pede, e E16 maior que 80. Se essas duas condições forem verdadeiras, aparecerá pronto-socorro. Se uma for verdadeira, a outra não, vai aparecer não. Se trocar, a primeira não é verdadeira, também não. E se as duas forem falsas, aí que ele mostra não também, perfeito? Nessa slide aí você vê a sintaxe, acompanha no slide, por favor, já estamos finalizando essa questão. Nesse slide você vê aí a função C e E pode ser usada quando duas condições numa determinada fórmula devem ocorrer. A sintaxe apresentada para vocês, alunos em sala de aula, foi essa. C e E, condição 1, ponto e vírgula, condição 2. Se nesse caso, condição 1 e condição 2 forem verdadeiras, ele faz o caminho do verdadeiro. Se furar uma das duas, ele vai para o não. Vamos para a próxima questão? Observe o correio eletrônico do MS Outlook, parcialmente ilustrado na figura. Uma questão de correio eletrônico, estava no edital, mas chamo sua atenção. Essa questão também é uma questão cabível de recurso, o recurso foi elaborado e eu vou dar a síntese do recurso. Você sabe que ele está mais detalhado, né? Essa é a palavra, mais detalhado no nosso site. É só ir lá, baixar o site, entrar com o recurso, você tem 3 dias para fazer isso, perfeito? Então não perca o prazo. Pessoal, a imagem aí apresenta aí o Outlook, né? Na verdade, apresenta aí a funcionalidade Outlook, né? Aplicada aí no editor de texto, perfeito? Então, ele está habilitando, perfeito? Ele está habilitando aí a possibilidade de você mandar um e-mail, correto?
para a Polícia Civil, com cópia, conta, assunto, um e-mail normal. E lá está o corpo do e-mail, né, o corpo de texto do e-mail, prezados senhores, podemos verificar. Bem, ele pergunta o seguinte: observe o correio eletrônico do MS Outlook, parcialmente ilustrado na figura a seguir, e ele diz, ao clicar no ícone, aí tem um envelopinho com clipe, você está vendo aí, encontrado no grupo incluir da barra de ferramentas, o usuário pretende. Bem, pessoal, salvar a mensagem na pasta rascunho? Não. Anexar outro e-mail que se encontra na caixa de entrada. É essa a alternativa correta, sem problemas. Verificar a ortografia e gramática do texto? Não. Anexar documentos que se encontram na biblioteca, documentos do computador? Não. E adicionar destinatários? Também não. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas tem um problema nessa questão. Tem um problema nessa questão. Olha o que eu resumi aqui na tela para você. Dá uma olhada aqui. Pessoal, lá está o botão e lá está apontado o item do Outlook. Realmente esse botão serve para você anexar alguma coisa que esteja na caixa de entrada, né, o teu e-mail, na sua caixa de entrada do Outlook. Perfeito? Ó, ele diz assim, anexar outro item do Outlook a este item. O problema, pessoal, tá? E lá ele coloca lá, né, onde que você quer pegar, tal, tudo mais. O problema é o seguinte, olha o que eu coloquei para vocês, rapidamente. A questão trata do gerenciador de correio eletrônico do Outlook Microsoft. O ícone apresentado na questão é específico dessa ferramenta. Agora vejamos o que aparece no edital, norteando os estudos do candidato. Aí eu peguei lá o anexo 3, página tal, disciplina tal. Aí aparece lá, 523, que trata do assunto, correio eletrônico. Uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagem, anexão de arquivos. A questão aborda assuntos não discriminados no edital. O assunto em questão MS Outlook não está no escopo do edital. E em cima disso, aí fundamentando com jurisprudência, você pode ir lá no nosso site que vai estar tudo lá. Vai no site da Central que vai estar tudo lá e com certeza essa questão aí não tem amparo. Né? Não tem amparo aí, vamos assim, legal, porque ele não faz parte do escopo do edital, é só isso, não está no edital. No edital está genérico, correio eletrônico, não especifica um correio específico, perfeito? Bem, questão 79. Observe o URL a seguir. http://www.vunesp.com.br/pcsp1206/status.html. Assinale a alternativa que identifica corretamente um componente do URL conforme as novas descritas na RFC 1738. E ele traz como as alternativas A, servidor, status.html. B, caminho, http, C, caminho, pcpsp1206status.html. D, recurso, www.vunesp.com.br e protocolo, www. Foi interessante, pessoal, que no domingo da prova, no meu Facebook, entrou vários recados dos meus alunos. Professor, nós fizemos o curso de teste no sábado e lembra a questão que você trabalhou sobre esse assunto? Lembra que você dividiu uma URL para a gente, conforme essa imagem aqui, pessoal? Conforme essa imagem. HTTP, acompanha aí, HTTP. É o protocolo Hypertext Transfer Protocol. www.vunesp.com.br. É a máquina, é o servidor a ser contactado.
É essa máquina que nós iremos atrás. Você aprendeu que através do DNS nós não vamos atrás de um domínio. Nós, a internet, né? A internet vai atrás de uma máquina com seu número de IP. O DNS serve para resolução de nome de domínio. Então você aprendeu isso. Então aí o conceito www.vunesp.com.br se torna máquina, o servidor. É onde está hospedado o seu site. /PCP1206 é o caminho, é o path até o recurso, e o status.html é o recurso, pessoal. Então nós dividimos isso em sala de aula e falamos, uma URL pode ter 4 partes. Às vezes o caminho não aparece, o próprio recurso é a página que você quer encontrar. http://www.centraldeconcurso.com.br é uma URL. Mas cadê o caminho, professor? Não precisa, é a própria página da central que é o caminho. Então, www.centraldeconcurso.com.br é a máquina, é o caminho, é o recurso, é uma coisa só. Pessoal, a VUNESP deu como alternativa correta aquela que indicava caminho, /PCP SP1206 status.html. Perfeito. Só que, se você for na RFC, que são requests, né? São consultas feitas por um órgão da internet, né? Então tudo que é para ser implementado, primeiro é consultado, é analisado, tem um comitê e tal. Ela diz o seguinte, e esse foi o argumento central do meu recurso, está lá no site. Alguns esquemas URL, que é um localizador uniforme de recursos, é isso que significa URL, como FTP, HTTP e regime de arquivos, contém nomes que podem ser considerados hierárquicos, até aí tudo bem. Os componentes da hierarquia são separados por barra, e aí gera confusão, pessoal. Se a organizadora não tivesse feito essa referência, essa espécie de norma, RFC 1738, iria gerar uma confusão na cabeça do aluno. Então, no nosso recurso lá, eu apontei como possíveis alternativas corretas, pessoal, em virtude da má elaboração da questão, a alternativa C, nesse caso, né, caminho e tal, e o protocolo, eu não entendi realmente, protocolo, //www, eu não entendi, de repente esse poderia ser um recurso, porque também é separado por barras, perfeito? Então, cuidado, pessoal, cuidado que vale a pena tentar entrar com esse recurso e vale a pena tentar derrubar essa questão. Ela está bem fundamentada, vamos ver o que acontece. E finalizando, questão 80. Observe a figura que mostra a parte do Internet Explorer. Aí nós temos a imagem, né, de um site aí, de um pedaço do nosso browser, do nosso navegador. Lá na barra de endereço está apontando, olha, é uma URL. Não tem caminho, o recurso é a própria VUNESP, consequentemente não tem caminho, a própria máquina a ser contactada é a VUNESP. Então, olha aí, acabei de dar esse exemplo para vocês. E aí a pergunta extremamente simples, tá? O bloqueador de pop-ups, que são aquelas janelinhas que se abrem, aquelas pequenas janelinhas de forma indesejável, mostramos aonde está esse bloqueador, pessoal. Esse bloqueador, ele se encontra aí, ficou até mais fácil, porque normalmente eles abrem a ferramentas e lá em ferramentas ele quer saber qual a abinha, tá? Então a alternativa aí sem problema, a alternativa nessa versão de prova de ferramentas, alternativa A, né, ferramentas, e na sua versão de prova aí é só você procurar aonde está essa alternativa aí chamada ferramentas. E para finalizar essa imagem, você vê aonde está realmente o ativador de pop-up, tá? O ativador de bloqueador de pop-up. Ele está na opções de internet, que é aberta através de ferramentas, né? Ferramentas, abre essa janela. Da janela você aponta opções da internet, acompanha a flecha aí. E lá nas opções de internet você tem a guia privacidade e lá tem o ativador bloqueador de pop-ups.
Então, meus queridos, é isso. Uma prova, não vou dizer aí, né? O que nós vimos na prova de investigador, um pouco, a investigador cobrou um pouco, a gente extremamente simples, né? Teve muita gente que relaxou e isso serve de lição para você, meu querido, que vai prestar a prova de auxiliar de papiloscopista. Continue estudando, acompanhe o seu professor da central em sala de aula, escute o que o seu professor tem para falar, escute a dica, ele é a melhor pessoa que você tem aí para te fomentar, né, para te dar o conhecimento que você precisa. Faça a inscrição no nosso canal de vídeos da central, não te custa nada, tá? Se inscreva lá, você vai receber os vídeos. Esses vídeos são dinâmicos, esses vídeos se propõem a resolver as questões de prova, isso é legal para você, é uma forma de você se preparar também, então é isso daí. Atenção, vá atrás dos recursos, o recurso também faz parte do jogo, é isso aí. O meu e-mail você acompanha aí, o nosso endereço no YouTube você acompanha aí, o nosso site você tem, e esperamos você numa das nossas salas aí, com enorme prazer estaremos aí dispostos a te conduzir nessa nomeação. É isso que nós queremos uma nomeação. Então, meu querido, minha querida, mais uma vez, um prazer estar chegando até você e até a próxima oportunidade. Um abraço.